Cheguei na taverna do Sereio Doente com muita empolgação, pronto para começar os jogos. Fiz tanto alvoroço ao entrar naquele recinto que era impossível não me notarem. O dono da taverna, Joseph, me cumprimentou, fazia muito tempo que ele não me via. Assustado, perguntou o que eu estava fazendo ali, já que havia parado de jogar. Para minha defesa, eu disse que só jogaria mais aquela partida. Eu consegui um dinheiro do serviço recente e o cheiro de dinheiro provavelmente estava vindo daquela mesa. Me aproximei e disse que ouvi dizer que aquela pessoa era muito boa nos dados. Por isso, eu queria testar minhas habilidades. Rapidamente, o jogo começou. Já estávamos em empate em algumas partidas. Porém, a pessoa que jogava comigo não mostrava muito interesse no jogo, nem tinha muitas expressões. Para o jogo ficar mais interessante, adicionei mais um pouco de dinheiro ao pote. Aquela partida chegou a apostar tudo. Meu oponente resolveu dobrar a aposta. Eu achava que aquela pessoa era alguém com pouca inteligência, mas na verdade, ela apenas havia me deixado ganhar alguns rounds para agora poder tirar tudo de mim, o arrogante. Minha inteligência era tão baixa que eu continuava aumentando as apostas gradativamente. Os comparsas da pessoa que estava jogando na mesa estavam satisfeitos. Eles eram os verdadeiros golpistas. Um sinal de coleta foi dado por um dos golpistas. Era hora de aplicar o golpe. A maga na mesa gostaria de me ajudar, mas não poderia. Sendo uma maga, ela começou a manipular o resultado dos dados com sua magia. Em seus pensamentos, ela dizia que iria me fazer falir, mas pedia desculpas, pois não era sua intenção. Fui pego de surpresa quando perguntei à pessoa que estava jogando comigo se ela estava trapaceando e usando magia. Os olhos dela arregalaram e o coração bateu forte, pois ela não pensava que poderia ser pega. Um dos comparsas e verdadeiros golpistas, chateado, perguntou a mim, o homem que bebia e jogava dados, como eu tinha como provar tais palavras. Eu não precisava provar, pois estava claro. Era fácil ver o jogo. Ela tinha ali um 4, deixando assim o número que ela fosse tirar também fosse um 4, e esse round iria acabar dando a vitória para ela. Eles tentavam dizer que eu estava mentindo e que era louco, mas quando ela virou o copo, o 4 estava ali. Era mais que prova. Eu revelei que apostei todo o meu dinheiro, até o pescoço, para ver onde estava o trapaceiro e a manipulação dos dados com magia. Perguntei a ela por que estava com medo de falar. Acima de tudo, era comum usar uma jovem maga caída como ela para ganhar dinheiro com truques fraudulentos de apostas. Um deles disse que achava que o homem que entrara ali era apenas um perdedor. Mas, vendo que eu sabia a identidade deles, a conversa seria breve. Ele perguntou se eu gostaria de ser eliminado ali. Eu avisei que nunca apostaria se não tivesse certeza do resultado. Deixei claro que todo mundo me conhecia e eu não faria esse tipo de maluquice. Jogar dados com aquela pessoa foi bem divertido. Eu queria um último round. Para isso, joguei uma moeda de ouro real da Igreja do Sol. Notei que aquele poderia ser dinheiro suficiente. A moeda abismou a todos com o seu valor. Um dos golpistas perguntou que truque eu estava tentando fazer, já que eu sabia que eles eram um grupo de golpistas. Tudo aquilo deixou os golpistas confusos sobre quais seriam as suas verdadeiras intenções. Não fazia sentido eu querer jogar sabendo que eles eram um grupo que fazia jogos ilícitos. Porém, eu perguntei se eles iriam mesmo amarelar. Após ouvir aquilo, joguei meu machado no chão, furioso. Colocando o machado na mesa, disse que apostaria tudo que tinha, incluindo a mão. O golpista chegou perto dela e disse que, se ela cometesse um erro, iria perder a mão. O clima, de repente, ficou muito pesado. Era o jogo que ia arriscar mais do que apenas dinheiro. Eu disse a ela que ela ainda era apenas uma criança. Por que estava ali ao invés de ir a uma escola de magia? Avisei a ela que magia não era o seu ponto forte, pois ela foi pega facilmente. Ela ainda tinha muito que aprender. Ela poderia não estar na escola por causa da pobreza e estaria tentando juntar dinheiro para ir a uma escola de magia. A garota ficou brava e disse para eu não falar sem pensar e não ficar dizendo abobrinha sem saber de nada. Foi apenas nesse momento que ela resolveu tirar o capuz e revelou seu rosto infantil com cabelos cor de violeta. Eu percebi que, julgando pela reação que ela teve, eu estava certo. Ela estava juntando dinheiro para ir a uma escola.
Os golpistas estavam pensando que eu teria que ser eliminado, pois agora eu já sabia das estratégias e das identidades deles. No momento que revelássemos o dado, o jogo terminaria com tudo. Porém, entusiasmado, perguntei àquela jovem se ela sabia algum feitiço para deixar a cerveja gelada. Ela ficou abismada com uma pergunta que não fazia parte do enredo do atual momento, mas disse que sabia de um feitiço para esse fim. Ela gostaria de saber por que eu estava perguntando isso naquele determinado momento. Mostrando um sorriso, eu disse que agora era a minha vez. Joguei o dado. O jogo era simples, era apenas chacoalhar 2 dados e um copo. A pessoa que tivesse o maior dígito com a soma dos dois venceria. Este jogo também poderia ser chamado de o jogo de aposta do guerreiro. Antes de o dado cair, eu comecei a educar firmemente todos aqueles trapaceiros. Eu dizia que a sorte sempre estaria ao lado do vencedor. Firmemente, com uma postura hostil, comecei a educar todos que estavam ali. Um a um, em sequência, receberam sua educação. Para um deles, perguntei se não tinha vergonha de um homem crescido como ele estar usando uma garotinha como aquela. Eu pensava que, além de golpistas, eram idiotas medievais. Deveriam ter vergonha até mesmo de ter nascido. Vendo isso, a educação continuava. Pelos gritos que soavam daquelas pessoas, certamente a lição estava sendo levada a sério. Sendo extremamente rápido, eu não deixava que ninguém saísse dali sem ter a lição. A lição naquele dia era não fazer trapaças, nem tampouco usar uma garota ingênua para fins lucrativos ilícitos. Eu dizia a todos que estavam ali e aos que restavam de pé que aquela vida não lhes traria nada de bom. No entanto, a pequena garota estava num canto, assustada com toda aquela educação que estava sendo dada por mim. Até aquele momento, eu tinha cuidado de todos os golpistas com apenas minhas mãos. Cal, um dos meus subordinados, também estava ali e estava vendo como eu estava lidando com a situação. Ele sabia que toda vez que eu planejava jogar, uma briga logo se iniciava. Ele também sabia que aquele homem era um procurado pela cidade vizinha. Depois que tudo tinha acabado e todos os caras tinham recebido a lição que deviam, eu fui procurar pela criança que sabia magia para deixar a cerveja gelada. A garota estava trêmula num canto. Ela achava que depois de ter cuidado de todos, agora seria a vez dela. No entanto, eu me aproximei e disse que sabia que ela precisava fazer dinheiro. Então, se ela levasse cerveja gelada para mim, eu daria a ela um serviço e até um quarto, e roupas até ela conseguir ir para a escola de magia. Esta era a proposta que eu fazia a ela. Estendi a mão e disse para ir comigo. Ela de imediato aceitou, pois precisava de dinheiro para entrar na escola mágica. Eu já estava de volta ao meu habitat e novamente seguia minha rotina costumeira. Treinava com minha espada, mas parei por um momento, pois a garota mágica estava me trazendo a cerveja gelada combinada. Eu fiquei satisfeito em ver minha mini geladeira, pois era assim que eu a chamava. Ela trouxe a cerveja, eu peguei a jarra e agradeci. Tomei tudo de uma vez, pois gostava muito. Fiquei muito satisfeito. Era disso que eu precisava para começar bem o dia. Coloquei a mão na cabeça dela, fazendo um cafuné, e perguntei quantos anos ela tinha. Ela respondeu que tinha 12. Perguntei a ela por que era tão pequena, se não havia se desenvolvido o suficiente para crescer. Nisso, a dona da pousada, Hannah, muito brava, perguntou se aquela era a filha que eu estava escondendo. Fiquei pálido por um momento e disse rapidamente: "O que você está falando? Aquela é uma garota mágica que eu achei." Disse a ela que só fiz isso porque sabia que ela estava com falta de mão de obra. Eu a trouxe para ser funcionária dela. A garota olhou para Hannah, julgando-a. Hannah, num impulso feroz, abraçou a garota, dizendo que ela era a criança mais fofa, mesmo que fosse minha filha. Ela iria gostar dela e não a deixaria mais passar aflições na mão dos adultos malvados. Seria para ela como uma irmã. Também perguntou o nome. Ela respondeu que era Cana, e Hannah achou o nome muito bonito. Ainda abraçando-a, perguntou quantos copos de cerveja gelada ela achava que conseguiria fazer por dia. A garota respondeu: "Uns 300. Minha rotina diária como capitão da guarda era mais ou menos daquele jeito.
O comandante Manuel brigava comigo pela manhã pelas coisas que eu andava fazendo. Depois de cumprimentar o chefe, eu ia para o serviço. Eu passava em algumas barracas de maçã e dava uma olhada, aproveitando para comer algumas. Deixava alguns dos meus subordinados também pegar algumas, mas não mais que 10. Depois disso, eu patrulhava o mercado para fazer a manutenção e ordem dentro da fortaleza. A questão era ir nas barracas com as frutas mais frescas, aquelas que nós mais gostávamos. Apesar de alguns donos das barracas ficarem chateados, no fundo, eles entendiam que a minha presença afugentava os bandidos no mercado. Por último, eu iria observar o que estava acontecendo com os contrabandistas e também pegava uma contribuição. E meus subordinados agora, além de maçãs, também tinham algumas moedas de prata e ouro. Eu fazia uma checagem extrema para uma investigação clara. Também pensava por que não tinha visitantes naqueles dias. Eu entrava em um lugar que tinha uma senha que mudava o tempo todo. Ao visitar meus antigos amigos, eu tinha que garantir a ordem. Esse meu amigo me contou que parecia que um monte de estrangeiros estava entrando em Kasserdik recentemente, e era um número grande deles. Estavam querendo se tornar mercadores e estavam agindo de forma muito suspeita. Ele pegou um papel e me pediu para dar uma olhada. Já faziam 10 dias desde que eles entraram na fortaleza. No papel, dizia que um rei do martelo era melhor do que Aaron. Eu não tive paciência para terminar de ler, amassei o papel e joguei fora. Meu parceiro ficou chateado e tentava pegar o papel, pois era uma carta do Rei das Sombras. Eu pedi para ele avisar Oscar que eu não tinha tempo para aqueles joguinhos idiotas. Eu pensava que se o número de estrangeiros aumentasse naquele lugar remoto e irregular, isso seria apenas bom para a economia. Porém, vendo um carroceiro de longe, pedi ao guarda Carter para acordar. Eu achava que tinha algo errado com a carruagem. Perguntei ao dono da carruagem para onde ele estava indo. Um senhor gentil conversava comigo. Eu senti uma vibe muito suspeita. Talvez devesse prendê-lo. O guarda parecia conhecê-lo, tanto que perguntou o que ele fazia ali novamente. Claro, a presença dele ali era frequente. Eu me apresentei ao homem. Disse que era o capitão da guarda. O cara me mostrou moedas e elogiou minhas vestes, dizendo que eu parecia um cavaleiro de tão elegante que estava. Entregando as moedas, disse que era algo pelo meu trabalho duro e me chamou de irmão. Ao ver todas aquelas moedas, eu não me importei de ser chamado assim. O guarda perguntou se ele tinha a mesma coisa que deu a ele da última vez. Então, o mercador entregou para ele um frasco com algumas pílulas roxas. Todos estavam bastante satisfeitos com as propinas que cada um ganhou. Porém, eu disse que, de todo modo, teríamos que checar todas as coisas que entravam na fortaleza. Perguntei se ele, por acaso, não teria alguma coisa suspeita. Ele respondeu que, claro que não. Sorrindo, disse que se tivesse algo assim, ele teria dado mais taxas de entrada. Eu notei que ele tinha uma tatuagem no pescoço e estava extremamente nervoso. O guarda tampou o nariz, assustado com a quantidade que havia na carruagem, chamou o capitão para ver aquilo rápido. Ao abrir, ali eram alguns animais abatidos que já estavam em fase de decomposição. Além do mau cheiro que estavam exalando por causa da sua fase de putrefação, também havia vermes saindo por toda a parte. Perguntei o que ele estava planejando fazer com aquilo tudo. Ele apenas me encarou. Eu pensei que aquilo realmente era suspeito. O portador de toda aquela carne mal cheirosa percebeu que deveria dar mais um pouco de incentivo. Depois que a propina foi devidamente distribuída, aquela carruagem contendo carne em estado de putrefação teve acesso livre. O condutor da carruagem adentrava a fortaleza de Kasserdik. Ele achava que todos ali eram muito estúpidos e pensava que faria com aquele lugar algo que o inferno pareceria um lugar bom de se viver. Eu perguntei ao guarda se o nome daquele homem era Dornaal, pois imaginava que aquele cara gostava de lugares altos. Lembrei-me da carta que recebi, contendo a informação de que havia vários estrangeiros entrando na fortaleza recentemente. Sorrindo, eu pensava que o estrangeiro que acabara de entrar na fortaleza deveria tomar muito cuidado comigo. Pois ali naquela era medieval só existiam 2 caminhos. Ou a pessoa era inocente, ou era pendurada. Na estalagem da Coelha Sorridente, eu e meus companheiros comentávamos sobre o chamado de Charlotte para um encontro. Bridge,
todo animado, contava que ela o chamou para uma execução juntos. Eu pensava que Charlotte era realmente uma garota dura na queda. Mas achei estranho o lugar do encontro. Eu achava que uma execução era um festival cultural ou algo assim. Ninguém gostava de multidões, filas e pessoas mal educadas, que era como os festivais costumavam ser. Porém, Bride só pensava que estava planejando dar a ela o pão que a mãe dele fazia. Meus companheiros não entendiam como ele conseguiria pensar em dar o pão de peixe que a mãe dele fazia. Era algo extravagante demais, uma mistura diferente usando peixe. Só de pensar, eles passavam mal. Um deles até caiu da cadeira e começou a ter ânsia de vômito. Nessa hora, Bride ficou chateado e perguntou por que eles estavam falando mal do pão de peixe que a mãe dele fazia. Ele disse que o pão era muito famoso no reino de Brighton, a terra natal da mãe dele. Eu disse que naquele reino ninguém devia ter nariz ou paladar. Ele achou que eu estava sendo muito malvado depois que Verman acabou de passar mal só de lembrar do pão. Eu perguntei se Verman estava melhor. Então, um dos meus amigos informantes chegou e disse que flores de Cornélia nunca murchavam. Imediatamente, ele ganhou um soco no rosto. Aquele parecia ser um sinal dos amigos. Fui informado que parecia que Oscar estava procurando por mim. Arrastando aquele amigo, eu disse para Bride, que ficava junto com Verman, que desejava a ele tudo de bom e que fosse feliz no encontro. Ele me respondeu para eu voltar em segurança. Ainda arrastando aquele amigo, eu passei por uma viela e cheguei a um lugar onde um amigo me esperava. O homem com o machado perguntava se eu ainda lembrava do juramento. Este era Oscar, proclamado Rei das Sombras. No entanto, eu não parecia estar de bom humor para aquele tipo de brincadeira. Perguntei o que ele queria me aborrecendo enquanto eu estava comendo. Também perguntei o que era aquilo nas jaquetas. É do time do colégio? O rapaz queria que eu devolvesse o chapéu. Bravo, perguntei por que eles não haviam tirado aquilo ainda. Porém, todos não entendiam o que eu quis dizer com jaqueta de colégio, já que ali eram tempos antigos e não existia tais coisas. Eu deixei claro que não queria fazer parte daquela baboseira de vigilante da cidade. Ele pediu para eu esperar e me explicou sobre a carta recente. O motivo dos estrangeiros que entraram na fortaleza tem sido estranho. Contou que todos eles estavam se encontrando toda noite longe dos olhos deles. Por isso, Oscar achava que algo iria acontecer em breve e avisou que deveríamos ser mais cautelosos caso alguma coisa acontecesse. Eu pedi que ele ficasse fora disso, pois os guardas da fortaleza cuidariam daquele assunto. Foi então que perguntei a Oscar se ele tinha ido na marcenaria por aqueles dias, pois o pai dele, Jackson, estava procurando por ele. Parecia que Oscar estava preocupado com o pai. Então, disse que me encontraria em outra situação. Eu estava ciente de que algo realmente iria acontecer em breve. Eu deveria descobrir o mais rápido do que se tratava. No entanto, eu deveria ser cauteloso. Mesmo não sabendo de que se tratava, cautela nunca era demais. Com o tempo livre, eu estava batendo na porta do executor Dallas, que estava com seu filho Ted. Ali, fui bem recebido, pois os dois gostavam muito da minha presença. Ted gostava muito das minhas visitas e sempre dizia que a minha armadura parecia 1000 vezes mais legal daquela vez. Eu havia levado maçãs para ele e o garoto ficou muito satisfeito. O pai pediu para Ted dizer obrigada. Eu sempre achei aquele ambiente ameaçador, mas atualmente estava mais do que o normal. Dallas pediu desculpas por ter que me chamar mais uma vez e pediu que eu me sentasse. Sorrindo, eu disse que não era nada. As maçãs para ele sempre eram de graça. Dallas então contou que eu havia pegado 6 prisioneiros para execução de uma vez, e contou que aqueles eram membros da equipe Lobo Solitário de Karzan. Ele me achava bastante impressionante. Eu olhava para Ted e percebia o quanto ele havia crescido. Eu fazia isso enquanto o garoto apreciava as maçãs. Eu também levei moedas de ouro que Nova pediu que eu desse como pagamento adiantado. Foi aí que ele disse que o Lorde também estava planejando algo. Eu era solicitado a mostrar minhas melhores habilidades. No entanto, Ted já havia chegado naquela idade. Filho de fazendeiro se tornava um fazendeiro. E naquele caso, o filho de um executor deveria se tornar um executor.
Era assim que as coisas deveriam ser. Passar adiante um trabalho que recebia nojo das pessoas. Aquilo sempre fazia o coração dele ficar pesado. E foi por isso que a esposa dele foi embora. Depois de cortar as maçãs, o garoto perguntou se alguém ia querê-las. Eu acenei que não iria querer por enquanto. Seguindo a conversa dos dois, Dallas disse que sempre foi grato a mim, pois, ao contrário do mundo, eu os tratava gentilmente. Eu disse qual seria a razão de não fazê-lo. Exceto por aquele maldito ladrão de roupas íntimas, ele era a única pessoa com quem eu podia ter uma conversa apropriada. Eu também estava grato por ouvir as notícias sobre Hans, pensar que aquele rapaz sincero de repente se tornou um criminoso. Eu disse que todo mundo podia cometer um pecado. Eu disse a Dallas que se eu me tornasse um criminoso no futuro, que ele cortasse minha cabeça de uma maneira limpa. Dallas disse que usaria a habilidade suprema em mim. Então Ted entrou no assunto e disse que Aaron cometesse um crime no futuro, que ele iria cortar a garganta dele. Dallas disse que serviríamos no dia da execução. No entanto, em um beco escuro, algumas pessoas diziam que conduzir as atividades secretas estava difícil por causa de um cara chamado Oscar, que estava constantemente vigiando a área. E não era tudo. Recentemente, fora da fortaleza, o ataque do Cutã acabou sendo um fracasso. Eles não deveriam começar a se moverem. Uma execução iria tomar conta da praça da cidade em alguns dias. Se usassem aquela oportunidade, o coração da senhorita Casserdick seria deles. E todos concordaram com o Lord Dornao. Eu observava um guarda que parecia dormir, porém também poderia estar morto. Era o mesmo guarda da entrada que sempre vivia com sono. Ele sempre estava dormindo e queria dormir sempre mais um pouquinho.